Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje em nosso vídeo vamos falar sobre culinária brasileira. Assim como outros elementos da cultura brasileira, a culinária também tem influência de diferentes povos, indígenas, africanos, europeus e asiáticos. Alguns pratos típicos consumidos no Brasil possuem traços dessas diversas culturas. Outros possuem ingredientes próprios, abundantes em certas regiões do país. Vamos conhecer alguns deles a seguir. Pato no tucupi. É um prato típico muito consumido no estado do Pará, na região norte do Brasil. Seus principais ingredientes são carne de pato assada, jambu, uma erva da região amazônica, e o tucupi, um caldo obtido da mandioca brava, de origem indígena. O pato no tucupi é servido com arroz branco e farinha de mandioca. Acarajé é um prato típico do estado da Bahia, na região nordeste do Brasil. Ele é um bolinho feito de massa de feijão fradinho, frito no azeite de dendê, ingrediente comum da culinária africana. Depois de frito, o acarajé pode ser cortado ao meio e recheado. Entre os principais recheios estão caruru, vatapá, camarão e salada de tomates cortados em cubos. Feijoada é um prato consumido em muitos lugares do Brasil. A receita do estado do Rio de Janeiro, na região sudeste, consiste na mistura de feijão preto cozido com pedaços de carne de porco como rabo, orelhas, pés e costelas. Além disso, leva linguiça e carne seca. Antigamente, o consumo de carne não era tão comum. Assim, a maioria das vezes cozinhavam-se vários ingredientes em uma mesma panela para evitar o desperdício de alimentos. Feijão tropeiro é um prato típico do estado de Minas Gerais, na região sudeste do Brasil. Os ingredientes desse prato são feijão, farinha de mandioca, linguiça ou carne de porco, toucinho e ovos. O prato leva esse nome porque era consumido tradicionalmente pelos tropeiros, comerciantes que viajavam em tropas de mulas pelo Brasil e que se alimentavam basicamente de carne seca, torresmo e farinha durante as longas viagens pelo país. Caldo de piranha é um prato típico muito consumido no estado do Mato Grosso, na região centro-oeste. A piranha é um peixe muito comum nos rios da região. O caldo é feito misturando a carne desse peixe com ingredientes como pimentão, cebola, sal, folhas de louro, manjericão e pimenta. Churrasco é um prato típico do estado do Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil. Antigamente, a carne era assada em espetos fincados em um buraco no chão. Até hoje, algumas famílias e restaurantes reproduzem essa técnica de churrasco fogo de chão. A técnica mais usada atualmente em diversos lugares do Brasil é assar as carnes em grelhas ou espetos no fogo do carvão vegetal. As carnes são temperadas com sal grosso e acompanhadas de arroz, farofa e saladas. A hora da sobremesa. O costume de comer doces depois das refeições foi trazido pelos portugueses para o Brasil. Para adoçar os doces portugueses, usava-se mel, que depois, aqui no Brasil, foi substituído pelo açúcar. O açúcar também era utilizado para conservar as frutas por mais tempo. Elas eram cozidas com esse ingrediente e colocadas em compotas. Conheça alguns doces típicos brasileiros. A cuca, que é um bolo muito comum na região sul do Brasil, é uma receita de origem alemã. A rapadura, que é muito consumida na região nordeste do Brasil.
Trata-se de um doce bem duro, obtido do caldo da cana-de-açúcar. A pamonha, que é conhecida em todo o Brasil, mas especialmente no estado de Goiás, na região centro-oeste do país. Sua origem é indígena, mas a receita foi adaptada pelos portugueses e africanos. Por fim, a goiabada, que é uma sobremesa muito popular no Brasil, produzida tradicionalmente no estado de Minas Gerais, na região sudeste. Essa sobremesa é originária de Portugal e foi criada substituindo o marmelo pela goiaba. E aí, bateu uma fominha? Espero que o vídeo tenha ajudado você a compreender o conteúdo. Se tiver alguma dúvida para realizar a atividade, pode perguntar para a Pro. Um beijo!